Vamos falar de rotina? Testando várias coisas nos últimos dias, eu mudei algumas coisas aqui na minha organização e eu quero contar pra vocês. Mas antes, feliz ano novo! Voltamos! Espero que 2026 seja incrível pra gente. E se você tá me conhecendo agora, prazer! Eu sou Marília, eu tô contando aqui um pouquinho sobre o meu projeto de vida dos sonhos e falando sobre organização, produtividade, metas, enfim, um pouco sobre esse universo pra gente alcançar a vida que a gente deseja. No vídeo passado, eu contei um pouquinho de como eu estava me organizando. Só que nesses dias, testando rotinas e o que funcionava para mim, eu entendi completamente porque eu não usei durante 6 anos aquele caderninho de rastreador de hábitos. Porque ele simplesmente não cabe na minha rotina. Ali, eu só consigo usar 3 hábitos por vez, né? E na minha rotina, no meu dia a dia, eu preciso de muito mais. Então, eu improvisei aqui esse rastreador de hábitos, com tudo que eu quero rastrear, que faz sentido com as minhas metas, e eu vou colocando coraçõezinhos quando eu cumpro, tracinhos quando não faz parte daquele dia, não era para ter sido feito mesmo, e um xizinho quando eu não fiz. E aí, aqui tem de um tudo, gente. Tem água, exercício, escrita matinal, se eu me arrumei, se teve leitura, se teve estudo, se eu postei no Instagram, se eu postei no TikTok, tudo tá aqui. Absolutamente tudo rastreado aqui. Esse aqui é absurdamente improvisado. Absurdamente improvisado. Tanto que ele tá meio torto. Por isso que eu tô mostrando ele assim pra vocês. Mas depois eu quero fazer um mais bonitinho. Mas basicamente nessa primeira coluna você coloca quais são suas metas e aqui você vai dando check em cada hábito e tem funcionado muito mais pra mim. Tem 4 dias que eu comecei a fazer. Hoje é o quinto. E eu tô me dando muito melhor com essa ferramenta do que eu me dei em 5 anos, 6 anos com aquele livrinho. E aí, nesses últimos 15 dias, eu entendi que para a rotina que eu quero para minha vida, para ela ser sustentável a longo prazo, ela precisa ser sistêmica. Ou seja, eu montei uma rotina modular para mim, em que eu trabalho o dia em formato de módulos e de blocos. Eu vou explicar melhor. Hoje eu começo meu dia respondendo uma pergunta: quanto de energia eu tenho disponível para gastar nesse dia? Porque nem todos os dias são iguais. E eu acho que esse era um dos meus grandes erros. Achar que eu ia acordar 100% produtiva e 100% animada para fazer as coisas todos os dias. Enquanto, na verdade, não. O que você precisa é definir o seu nível de energia e dar 100% no que você é capaz naquele dia. Então, às vezes, o nosso 100% vai ser 30% da sua capacidade total, e tudo bem. A gente não acorda todos os dias iguais. E vão ter dias que a gente vai estar com um gás assim, ó, lá em cima, dando 100% de si, fazendo tudo que era tá planejado e muito mais. Então, a gente entender aí as flutuações do dia, né? Especialmente se você é mulher, cientificamente comprovado, a gente tem flutuações de acordo com o nosso ciclo. Então, entender ali o quanto que eu estava disposta, o quanto que o meu corpo estava disposto naquele dia. E como que tem feito isso? Eu retomei o meu hábito de escrita matinal, que a gente vai falar dele, que veio do caminho do artista. E com isso, eu dou tempo para o meu cérebro entender e processar como o meu corpo está se sentindo naquele dia. Antes eu acordava, já pegava ali no celular e já tinha aquela injeção de dopamina. Às vezes já estava editando uma legenda para postar de manhã cedo. Hoje em dia eu já deixo programado se eu quero que alguma coisa saia de manhã cedo. Eu simplesmente não entro para fazer isso. E dou esse tempo de entendimento para o meu cérebro, né? Em paz ali, refletindo sobre, fazendo meio que uma um despejo mesmo de tudo que eu tô pensando, tudo que eu acordei pensando, às vezes sobre o que eu acordei no sonho, né, que eu tive. Eu sou uma pessoa que sonha muito, tenho sonhos muito vívidos, então é bom para mim anotar. E nesse tempo eu tô entendendo como é que meu corpo tá se sentindo física e emocionalmente naquele dia. Porque às vezes você acorda meio resfriado também, né? Às vezes você acorda e não tá tão legal, você não tá se sentindo bem emocionalmente. Então, esse tempo ali do acordar, eu dou um tempo para o meu cérebro entender o quanto de energia a gente tem disponível para gastar naquele dia. E só depois de entender quanto de energia eu tenho disponível é que eu começo a planejar o meu dia. Entendendo como está o meu nível de energia do dia, é que eu passo para a minha agenda. Eu já falei para vocês que eu funciono muito bem como check. Então, eu passo para a minha agenda que essa agendinha tem sido perfeita, assim. Na verdade, eu gostaria até de mais espaço nela, porque ela tem sido muito boa pra mim.
E aí eu passo para minha agenda do dia tudo que eu preciso fazer de acordo com as prioridades do que eu preciso entregar para cliente, para minha vida de influencer, para minha vida pessoal, o que eu preciso fazer em relação às minhas metas do mês, que só faltam 36 dias para essa primeira fase do desafio acabar. Então, como que eu tô caminhando, né, de acordo com essas metas, tudo isso vai aqui para a minha agendinha. Então, aqui nela vem tudo isso e, obviamente, junto com o meu tracker de hábitos, porque aí, por exemplo, a água faz parte de ter uma rotina mais saudável. Então, ele tá há 2 dias aqui eu não atingi essa meta. Mas ele tá aqui funcionando também como esse suporte em direção a essas metas, né, do mês, que no meu caso são de 36 dias. E eu entendo que a gente tem uma vida muito corrida, então às vezes o pratinho da vida pessoal ele cai, mas é importante que a gente fique muito atenta a ele. Não deixe ele cair sempre, não deixe ele cair o tempo todo. Estudando produtividade, eu tenho buscado entender outros tipos de sistema, né? De como que eu posso organizar a minha rotina e como que eu posso trazer isso aqui para vocês. E foi justamente nesses meus estudos que eu encontrei o conceito da jornalista Isabela Camargo, que fala sobre a gente dividir o nosso dia em intenções. É um sistema de intenções que trabalha autoconhecimento e gestão de tempo ao mesmo tempo. E a gente olha para as intenções de acordo com um propósito maior. Então, ela divide isso em 3 intenções. A primeira é a grande intenção. Então, é aquilo que vai fazer o seu dia ter valido o check, sabe? Aquele projeto grande que você tem para entregar, as tarefas relativas a ele, coisas de cliente, no meu caso, por exemplo, que eu preciso entregar, ou alguma coisa de alguma publi que eu fechei, algum conteúdo de UGC que eu tenha fechado, que eu preciso entregar. Então, tudo isso entra na categoria grande intenção. Então, quando você divide o seu dia, você precisa ter um momento ali da grande intenção, que é o que vai dar o check mesmo. Às vezes a sua energia do dia tá tão baixinha que a sua grande intenção é só você revisar algum documento importante ou fazer uma série de ajustes em algum documento que já exista e tudo bem, faz parte também. O segundo é a média intenção, que são as tarefas que fazem o seu dia funcionar. Então, pagar boleto, organizar o seu ambiente de trabalho, fazer o check, né, do seu tracker de hábitos, listar tudo que você tem para fazer, todas essas tarefas que são pequenas, mas que você precisa ali delas para que a de grande intenção funcione. Então, para que tudo ali corra, né, no seu dia a dia da forma mais fluida possível. Então, essas tarefas de manutenção, de administração do seu dia a dia, que faz a sua vida funcionar. E a terceira intenção é a intenção de cuidado, que é o que faz você ter base, alicerce para seguir nas outras intenções. Inclusive, a intenção de cuidado ajuda a sua energia do dia a aumentar um pouquinho. Então, o seu sono, exercício físico, alimentação, meditação, escrita, ligar para os seus amigos, ligar para os seus pais, um tempo o seu romance, né, com a pessoa que você ama. Tudo isso precisa ter um tempo ali dedicado na sua vida. Então, foi o que eu falei lá no início. Às vezes a gente deixa o pratinho da vida cair, mas esse pratinho da vida é o que mantém a gente ativo e com a energia mais alta nos outros pratinhos. Às vezes a gente não quer fazer a intenção prioritária, mas a gente precisa fazer. Então, para isso, esse olhar com cuidado para esse pratinho da vida, que tem, né? Tem que ser mantido e regado para que a gente consiga funcionar como um todo. Eu sempre falo isso aqui, nós somos seres multidisciplinares. Então, se as coisas não estão indo bem, né, dentro da sua vida, afeta também outras áreas. Eu vi até um exemplo de uma influenciadora que eu não vou lembrar quem falando, né, que ela decidiu, ela tem uma empresa e ela decidiu dar um recesso de um pouco mais de 15 dias ali para a empresa dela, né, para os funcionários dela, muito porque ela tem uma filha e ela entendeu que se ela não dedicasse esse tempo com a filha dela, que a filha dela está de férias, ela não conseguiria se dedicar ao trabalho. Porque a filha dela ia demandar mais dela, né? Porque a criança sente, então fica ali, né, um pouco mais chateada, né, mais birrenta, enfim, é normal.
E também porque ela ia se sentir culpada de não ter aproveitado esse tempo com a filha. Então ela decidiu dar o recesso, né, para a empresa, muito também impulsionada. Tinha outras questões ali que ela falava, mas muito também impulsionada, porque se ela não tem tempo de qualidade com a filha, ela não consegue ser produtiva. Então tem isso também. Se você não dedica um tempo para sua vida, você não consegue ser produtivo. Definido as suas intenções do dia, eu passo para um sistema de que é quase um pomodoro, que eu aprendi até num canal de YouTube, Desfrutando a Vida, com a Clara. E que ela divide, né, o dia dela em pequenas horas, pequenos blocos de hora. Eu funciono muito bem com o Pomodoro. Para quem não conhece, o Pomodoro, ele é um sistema de organização e produtividade que você trabalha focado em um projeto 45 minutos, pausa 5 ou 15, né? Ele tem pausas curtas ou pausa longa, porque às vezes você precisa de um pouquinho mais de tempo para fazer alguma coisa mais burocrática. E é importante que nesses 5 ou 15 minutos você não olhe para esse projeto que você está fazendo. Ela divide o Pomodoro dela em uma outra forma que eu gostei bastante. É um pouco diferente. Ela é dividida em quatro grandes momentos, em quatro grandes blocos. O primeiro é o bloco de criação, bloco de produtividade máxima. É o bloco em que você vai ficar 100% focado no que você está fazendo. E tenho aqui que entregar um relatório. Então, durante 60 a 90 minutos, eu vou ficar ali, focado no meu relatório. Então, até eu entregar, né, esse tempo terminar, eu vou ficar 100% focada no relatório, não vou me distrair com outras coisas, não vou parar para responder ninguém, enfim, né, vou ficar ali 100% focada no meu relatório. Isso você pode adaptar também à sua realidade, ela indica 60 a 90 minutos, que é um tempo que eu gosto, assim, 60 minutos normalmente é um tempo que eu consigo ficar atenta e produtiva, mas pode ser 45, 50, você pode ir adaptando à sua realidade. Passado esse tempo de concentração profunda, ela indica mais de 20 a 40 minutos de um tempo de bloco de administrativo, que você vai olhar para as burocracias da vida. Então, eu preciso responder às pessoas, ou eu preciso agendar uma reunião nesse período, ou eu preciso mandar aquele e-mail, ou eu preciso pagar uma conta. Esses momentos que você precisa fazer algumas atividades burocráticas do seu dia, reserva ali um bloco seguinte, né, de 20 a 40 minutos. E aí você vai para o terceiro bloco. O terceiro bloco, que é de 30 a 60 minutos, ela chama de bloco de conexão, que é o momento em que você para dar atenção às pessoas. No caso do exemplo anterior que eu falei, seria um momento que você fica com a sua filha, por exemplo. Mas não só, pode ser um momento que você para ligar para um amigo, para responder aquela fofoca que a pessoa te mandou por áudio, para escutar com atenção o que esse amigo está falando com você, para ver os memes que você recebeu, para passear com seu cachorro. Enfim, é um momento de conexão emocional ali com alguma coisa que te emocione, né? Ligar para sua avó, enfim, o que fizer sentido dentro da sua rotina. E aí, finalizado esse bloco, você entra no bloco de recarga, que é um tempo curtinho, até 20 minutos, em que você fica recarregando, fazendo vários nadas. E aí você pode fazer uma rolagem rápida, né, na rede social, fazer uma cruzadinha, ler umas páginas de um livro e volta para o primeiro bloco de produtividade. E assim, né, você vai seguindo o seu dia. Isso faz com que o seu dia renda muito mais e você não sinta só que você só trabalhou, sabe, né, no final do dia. Você conseguiu dividir as suas tarefas de forma que faz sentido. E aí, dentro desse bloco de produtividade, você pode encaixar suas reuniões, ou dentro do bloco de burocracia, você pode encaixar suas reuniões, porque se você é de uma profissão que nem a minha, que é publicitária, é uma profissão que faz muita reunião, então você vai encaixando ali nesses espaços para poder você se adaptar, né, dentro dessas divisões de bloco. Como eu falei, eu sou uma grandíssima fã de Pomodoro. Funciona muito bem para mim. E isso também tem me ajudado a diminuir o tempo de tela, porque aí o tempo de tela ele fica restrito a esses momentos de pausa, de descanso, de recarga. E os outros momentos, é óbvio, eu ainda uso telas, porque eu uso telas para trabalhar, eu uso telas para me corresponder com as pessoas, mas é um outro tipo de uso de tela, sabe? É um uso de tela que ele é mais focado em trabalho, eficiência e menos enrolagem de vídeo. E aí, por fim, eu vou dando check nas minhas atividades à medida que elas forem acontecendo, né, de acordo com esse bloco de tempo. Então, terminei uma tarefa ali nos 60 minutos, dou check. Vou para a próxima, inicio a próxima ou adianto algum outro bloco, vou adaptando de acordo com o que funciona para mim. E essa rotina, ela tem me feito muito feliz. Assim, eu já tenho
10 dias, praticamente, vivendo ela e tem me feito muito feliz essa série de ações, porque eu começo o dia esvaziando a minha mente, escrevendo as minhas páginas matinais, muito inspiradas no que o caminho do artista indica, né? Depois que eu esvazio a minha mente, eu organizo o meu dia de acordo com a minha energia, com as minhas intenções para aquele dia. Então eu não termino o dia achando nem que eu só trabalhei, nem que eu não entreguei nada. É que no meu caso, especificamente, eu tô no momento que eu tô autônoma. Então eu posso, inclusive, não fazer nada no dia. E isso me dava uma sensação muito ruim, sabe? De que eu não fui produtiva. E ao mesmo tempo, tem dias que eu trabalhava o dia inteiro. E isso também me dava uma sensação muito ruim de que eu não aproveitei aquele dia da melhor forma. Então, eu consigo ter um saldo muito positivo no final do dia, né? Eu entendo a minha energia, eu esvazio o meu cérebro, começo o dia, né, de uma forma mais clara, com a mente mais clara do que eu tô projetando para aquele dia. E no final do dia, eu termino quase 100% dos dias, eu terminei com todos os meus cheques dados, porque eles foram feitos, né, de acordo com o que realmente eu podia entregar naquele dia. Teve dia, inclusive, que eu acabei menosprezando até um pouco a minha energia, né? Eu fui recuperando essa energia ao longo do dia, por conta das pausas e tal. E no final do dia, eu acabei incluindo duas, três tarefas ali que eu tinha deixado para depois, para poder trouxe pra frente, né? Porque acabou que eu tinha mais energia pra dar naquele dia. E sobre as minhas metas do projeto, como elas andam? Como eu falei, eu tirei um mini recesso, né, nesses dias. Eu tinha um grande amigo que não mora no Brasil, uma das paixões da minha vida, que estavam aqui. E com isso eu tirei um mini recesso, inclusive de produção de conteúdo nas outras redes. Eu acabei postando coisas que eu tinha de arquivo. Isso é importante também, a gente, para quem produz conteúdo, ter algumas coisas de arquivo. Eu fui postando coisas que eu tinha de arquivo, justamente porque eu queria aproveitar ele o máximo possível, né, com o maior tempo possível e dedicação a ele. E isso impactou um pouco ali nas minhas metas, mas no geral, eu acho que foi um saldo muito positivo dos últimos 10 dias. Então, vamos falar de cada área? Primeiro, falando de saúde e aparência. Eu tive um sono que não foi tão regulado assim, justamente porque ele estava aqui, né? Então, eu acabei perdendo muito sono, mas vivendo. Então, tá tudo bem também. Eu acho que faz parte, né, a gente ter esses momentos em que a gente, principalmente no verão, o brasileiro, né, gosta de sair mais, de farra, enfim. E essas são outras formas de descanso. Acho que a gente pode até falar sobre formas de descanso aqui nesse canal. Essa é uma outra forma de descanso, então tá tudo bem também. O sono ficou um pouquinho prejudicado, mas pelo menos eu não perdi ele rolando ali a timeline. E com isso, o meu tempo de tela também caiu 45% nos últimos dias. Então foi muito positivo, porque no final o meu tempo de tela também caiu. Eu consegui inserir a minha rotina, né? Como eu contei pra vocês ao longo do vídeo. Então, no final, eu testei muitas rotinas e consegui chegar numa que funciona pra mim. Eu comi bem, apesar do ano novo. No dia ali do ano novo e na última segunda-feira também foi meio ruim, mas assim, tá tudo bem também. Foram momentos afetivos, né? Que você tava ali comemorando, celebrando, então tudo bem também. A gente não tá aqui pra ser é, 100% Caxias, né? E todos os dias eu me arrumei para trabalhar, eu só não fiz muito exercício físico. Então eu considero que essa foi uma meta 3,5 de 5 estrelas. Quando a gente fala de carreira, a minha área ela teve um recesso, né? As marcas normalmente têm recesso, as agências normalmente têm recesso, esse período é normal. Então eu já imaginei que não ia ter muitos processos seletivos e tudo mais. E tem um processo que eu tô bem empolgada também, que ia dar uma pausa, eles já tinham me sinalizado. Então, foi muito um momento de organizar os freelas que eu ainda tinha para entregar, porque algumas agências sim aproveitam e contratam freelas para esse período, justamente porque está em recesso. Então, eu organizei aqui algumas coisas que eu tinha para entregar. E dentro do universo de influência também, eu aproveitei para organizar ali um pouco do que eu queria para 2026, né, dentro dessa área. Porque, como eu falei, eu estava um pouco ocupada vivendo outras coisas com os meus amigos e usei algumas coisas que eu tinha de arquivo, aproveitei para gravar algumas coisas para editar depois com calma. Então, essa semana eu tô editando alguns vídeos pra gente voltar, né, com essa produção. Na verdade, eu já até voltei nas outras redes. Me segue, caso você ainda não siga.
porque eu já voltei a produzir conteúdo lá. Lá tem um cenário um pouco diferente de conteúdo, né? A gente fala muito sobre moda, beleza, comportamento, criatividade, é um outro universo de conteúdo. Mas se isso te interessa, já me segue lá nas outras redes também. Ah, eu esqueci de falar, para essa meta 2,5 de 5, porque eu aproveitei ali para organizar algumas coisas e fiz algumas entregas, mas poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas tudo bem, que o período. Em finanças, finanças foi uma área que eu acho que eu evolui muito nesses dias. De um tempo pra cá, eu tava sentindo que a minha planilha ela não tava mais fazendo sentido com o que eu gostaria de visualizar. Então, só que eu não sabia como colocar isso, né, em uma forma de planilha. Primeiro, porque eu não conseguia traduzir o que eu queria. Segundo, porque tinha uma limitação ali também do Google Sheet que eu não, enfim, não sabia mexer. Inclusive, foi uma coisa que eu fui aprender, porque não sabia mexer direito no Google Sheet. Então, eu fui pesquisar planilhas e coisas que faziam sentido com o que eu tava precisando no momento. E foi aí que eu caí no canal da Ana Lu. E no canal dela, ela vende a planilha dela, que tinha exatamente o que eu precisava. Que era uma área de metas por área, né? Por área da vida. Então, metas financeiras por área da vida, de metas de gasto, desculpa. A divisão de gasto muito detalhadinha e muito detalhadinho quando que entram as coisas. Então, só quando eu dou check que cai ali o débito ou o crédito, né, do que eu tenho a receber ou a pagar. E eu amei a planilha dela. Custava R$14,90 só, então eu achei perfeita. E aí eu fui e comprei, e desde então essa planilha mudou minha vida. Eu tenho uma visão completamente diferente sobre a minha vida financeira. E inclusive foi meio assustador porque eu percebi que eu gasto muito dinheiro com coisas que eu não percebia que eu gastava dinheiro. Mesmo já estando organizando a minha vida já há uns 2 meses. Então, me deu uma visão mais completa, realmente, da minha vida financeira. Eu gostaria, inclusive, de ter descoberto a planilha dela antes, porque eu queria ter descoberto quando eu recebi minha rescisão lá atrás, porque foi justamente quando eu comecei a olhar para minha vida financeira com mais cuidado, né? Porque eu recebi um montante grande de dinheiro com um período que não ia entrar dinheiro, né? Naquela época. Só depois foi que eu comecei a fazer os freelas. Então, eu gostaria de ter encontrado essa planilha dela antes. Recomendo muito o canal dela nas redes sociais e a planilha dela também. R$14,90 só muda a vida, gente. E a segunda coisa da meta financeira é o Project Pen e o Lobai. Eu sigo fazendo os dois, e aí a minha ideia é no final do mês fazer um compilado de tudo que eu acabei, né, nesse período. Muita coisa eu acabei. Muita coisa eu já tenho reposição, porque eu pedi pro meu amigo trazer pra mim, de presente, que ele trabalha na L'Oréal em Paris, então ele trouxe pra mim da L'Oréal, e aí eu não gastei, então foi ótimo. E é isso. Então, eu no final do mês vou fazer um compiladão de tudo que eu já finalizei, né? Tudo que eu já terminei, para trazer aqui para vocês e nas outras redes também. Desenvolvimento pessoal. Gente, nessa eu brilhei. Assim, a criação da rotina impactou muito nessa meta. E eu vi muita diferença. Eu já vou adiantar, foi um 5 de 5. Eu vi muito, talvez um 5 coração, favorito de 5. Porque eu vi muita diferença na criação da rotina nessa minha meta, assim, de desenvolvimento pessoal. E essa é uma meta que, como eu já falei pra vocês, esse é um pratinho que eu não posso deixar cair, porque ele também impacta em todos os outros. Então, nesse período, eu terminei um curso que eu tinha, um dos que eu tinha comprado, que eu comentei com vocês. Eu li 2 livros e iniciei o terceiro. E eu tava assim com 5 livros para ler há um tempão e eu não tinha lido esses 5. Então, terminei 2, iniciei o terceiro, que inclusive o terceiro não estava na minha lista dos 5, mas tudo bem, eu peguei emprestado, então entrou ali, atravessou a lista dos 5. Eu voltei a ler O Caminho do Artista e a fazer os rituais, né? Então, voltei a fazer as páginas matinais, já marquei meu date com o artista, né? Meu date comigo mesma. Então, ó, já caminhei isso aqui do livro. Eu reli as primeiras páginas e cheguei até aqui, né? Que é o equivalente à terceira semana. Tô um pouco atrasada para o que eu queria, mas tudo bem também. Então foi uma meta que evoluiu muito, assim, e tudo isso impacta na minha confiança,
Então, foi uma meta que evoluiu muito, realmente. Assim, eu tô muito satisfeita, tô muito feliz com ela essa semana. Eu acho que foi uma semana muito produtiva para essa meta 5 de 5. Dentro de relacionamentos. Essa foi uma meta que esses últimos dias teve um olhar diferente pra mim, né? Foi muito dedicada às amizades. Porque esse meu amigo estava aqui, como eu já falei, mas não só, também em período de ano novo, fim de ano, tem confraternização. Então, assim, foi uma meta 5 de 5, mas com um outro olhar. Eu não olhei tanto para mim mesma, só tive um date pessoal, né, ali comigo mesma, e não olhei tanto para outros tipos de relacionamento. Foi muito focado na amizade, mas dentro do que foi focado na amizade foi um 5 de 5. Então, eu tô de parabéns nessa também. E lazer. Lazer também foi uma meta que, por consequência, evoluiu muito nos últimos 10 dias. Eu saí bastante, eu me diverti bastante. Eu tive momentos de lazer prazerosos dentro da minha rotina. Então, a volta à leitura, eu li livros muito bons nesse período, que eu gostei bastante, posso indicar aqui também. Então, a volta desse meu movimento de leitura, os meus amigos, encontro com meus amigos, sair para dançar, então, sair para jantar. Então, realmente tive momentos muito prazerosos dentro da minha rotina. Cozinhei coisas gostosas, tive momentos muito prazerosos dentro da minha rotina. E aí, espiritualidade e contribuição, eu vou começar falando juntos, porque foram duas coisas que tiveram uma pausa muito grande nesse período. Porque o centro, né, que eu frequento está fechado até o dia 20. E dentro das mentorias, né, que eu faço, também está de recesso, só volta no dia 13. Então acabou que foram duas áreas que teve muita pausa nesse período, mas eu continuei ali fazendo os meus rituais, é, né, me dedicando da forma que eu podia dentro de casa, a minha espiritualidade, mas a mentoria ficou realmente 100% de lado. Então, para esse foi um 0 de 5, para a espiritualidade um 2,5 de 5. Mas no final, o meu saldo final, né, desses últimos dias foi bem positivo em relação às minhas metas. Eu tô muito satisfeita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma a organizar a sua rotina e também, né, te atualizar um pouco de como que está funcionando o meu projeto. Já me segue aqui para acompanhar, vai ter mais conteúdos como esse, vai ter mais conteúdos de produtividade e organização, mas também vai ter atualizações sobre as minhas metas. Então me segue aí para você acompanhar. Um beijo. Tchau!